Rose, vó coruja, Bisa, eita, tá ficando velha, tá vendo, gente? Tá novinha, graças a Deus. Vamos estender as mãos aqui à frente, vamos abençoar essas crianças. Meu Deus, Laurinha tá tão pequenininha para me pegar, gente. Eu vou pegar Henrique, vou pegar a Laurinha também, vou fazer um treino aí. Mas não estou treinando para nada não, viu, irmãos? Estou treinando para continuar pegando as crianças aqui no púlpito. Vamos estender as mãos e abençoar. Pai, no nome de Jesus, nós queremos consagrar a Ti, Senhor, essas crianças. A Tua palavra diz, Senhor, que das crianças é o reino dos céus. E no nome de Jesus nós abençoamos, Senhor, essas duas crianças e declaramos e profetizamos sobre elas a Tua unção. Que o Teu Espírito repouse sobre a vida delas, Senhor. Que a Tua graça esteja sobre a vida do Henrique e da Laura, Senhor. Que eles sejam instrumentos Teus, Senhor, nessa terra, Pai. Porque eu creio, Senhor, que o Senhor os gerou com um propósito, Senhor. Há um plano Teu, Senhor, para a vida dessas crianças. Por isso eu abençoo os seus pais. Que eles sejam dotados da sabedoria do alto, para ensiná-los no caminho do Senhor, porque com certeza eles vão crescer e não vão se desviar desse caminho. Te agradeço pelas bênçãos que o Senhor derramou sobre a Tua igreja. Continua abençoando o Teu povo, os aniversariantes, os que receberam bênçãos especiais, materiais, espirituais. Continua, Senhor, Tu és um Deus abençoador. Muito obrigado, em nome de Jesus, amém e amém. Lá vai eu. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é bom. Deus está ampliando a igreja de todo jeito, até mandando filhos aí nascendo, amém? Glória a Deus. Eu queria declarar aberta a nossa assembleia anual, cuja ordem é a homologação da nova diretoria ou da diretoria para o ano de 2015, amém? Já está no nosso calendário anual, primeiro domingo de dezembro. Eu vou, antes de descer para poder presidir a nossa assembleia, eu queria que os irmãos abrissem a sua Bíblia em Atos capítulo 2. Eu queria declarar aberta, lendo o texto de Atos capítulo 2, verso 42. Pedir a nossa secretária, já para a pastora Ana Flávia também, para estar compondo. Atos 2, 42. A palavra de Deus diz assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todas, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus
e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? Digam comigo: Espírito Santo, abençoa o nosso coração, que a tua palavra seja para o nosso espírito alimento, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aqui nós encontramos os pilares da igreja primitiva. O texto de Atos, capítulo 2, a partir do verso 42, a palavra de Deus mostra qual era o segredo daquela igreja ser uma igreja tão ativa, tão atuante e ao mesmo tempo uma igreja tão cheia de Deus. A palavra de Deus no verso 42, ela começa mostrando qual é o primeiro pilar daquela igreja, que é justamente perseverar na palavra, perseverar na doutrina. A Bíblia diz que eles perseveravam. Perseverar não é apenas começar bem, mas perseverar é continuar bem e terminar bem. A palavra de Deus mostra que a Bíblia, ela é a nossa bússola, ela é a nossa regra de fé e prática. Ele não é apenas o livro que nós lemos quando acordamos e quando deitamos, mas ele é o livro que conta a história da nossa vida. Quem teve uma experiência real com Cristo, ele não é apenas um leitor da Bíblia, mas ele é alguém que vive a Bíblia todos os dias. Porque a Bíblia não é apenas um livro, a Bíblia é uma pessoa. A Bíblia, além de ser a palavra de Deus, a Bíblia é o próprio Deus. Em João capítulo 1, versículo 1, a palavra de Deus diz que no princípio era o verbo, era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e a palavra estava com Deus. No versículo 14 de João capítulo 1, nós encontramos a palavra de Deus dizendo: e a palavra, que é o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. A palavra se fez carne. Quem era a palavra? Jesus. Hoje, essa palavra também se faz carne. Mas como, bispo? Através da minha vida e da tua vida. Se Jesus vive em nós, e Jesus é a palavra de Deus também vive em nós, e Cristo vive em nós. As pessoas precisam ler a Bíblia através das nossas vidas. As pessoas precisam olhar para a gente, olhar para a igreja e encontrar a palavra de Deus encarnada em cada uma das nossas ações. Segundo, a palavra de Deus diz que eles tinham comunhão. Uma das marcas da igreja primitiva era justamente a comunhão. Aquela igreja era uma igreja que vivia o propósito de Deus. É interessante que a última oração de Jesus é justamente uma oração pela comunhão. O que Jesus pede ao Pai era justamente que aqueles a quem o Pai lhes entregou tivesse o mesmo coração que ele tinha com o Pai. Jesus, na sua última oração ao Pai, ele disse: Pai, que eles sejam um, assim como eu e o Pai somos um. Olha para a pessoa linda que está do teu lado e diz para ele: isso é um mandamento de Deus, isso é um pedido de Deus. Deus quer que nós sejamos um,
assim como Ele e o Pai são um. Comunhão. Esse é o desejo de Deus, unidade. No Salmo de número 133, a palavra de Deus diz: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce pela cabeça, passa pela barba e chega até a orla de Arão. Ali o Senhor ordena que haja a bênção e a vida para todo sempre. Comunhão. Nós temos uma visão. A visão da nossa igreja é que nós somos uma igreja família. Ser uma igreja família não é ser uma igreja perfeita. Ou os irmãos têm famílias perfeitas? Alguém tem uma família perfeita aqui? Levanta a mão para me conhecer. Não existe. Quantos anos o nosso bispo ministra aqui? Olha, a minha família não é perfeita, mas a minha família é abençoada. Assim também, como família aqui dentro da igreja, não somos perfeitos, mas somos abençoados. A igreja primitiva era uma família que tinha problemas, tinha. Se você analisar o livro de Atos, você vai ver problemas que houveram. Problemas entre Paulo e Pedro, Paulo e Barnabé. O concílio de Jerusalém para dirimir o problema entre os judeus helenistas. Mas mesmo com todas as lutas, eles tinham comunhão. Com todas as lutas, eles andavam como uma família. Olha para a pessoa linda que está do teu lado. Ela se parece contigo? Espiritualmente, mas fisicamente, na alma não. É ou não é verdade? Eu sou casado há 15 anos com a pastora Flavinha. Tem gente que diz que ela fisicamente parece um pouco comigo, né, gente? Por isso que ela é bonita, ou melhor, por isso que eu sou bonito. Olha, vou apanhar, viu? Mas queridos, olha para mim, tenho problemas. Tem dia que ela quer comer arroz com feijão e eu quero comer lasanha. É ou não é? Você sabe o que eu aprendi? Unidade não é uniformidade. Deus não te criou com a mesma impressão digital do teu irmão e nem a mesma aparência. É ou não é verdade? Isso quer dizer que a forma física sua é diferente. Uns são mais magrinhos, outros mais gordinhos. Outros são lindos, outros fracos de feição. Melhor, não existe isso. Depende do ponto de vista. Não existe ninguém feio. É ou não é? Quando eu nasci, parecia um zigotinho, gente. Mas minha mãe olhou, que coisa linda. Eu nunca vi isso. Mãe consegue ver beleza. É um milagre, é o amor, né? A irmã Cátia ali. Não é verdade? Então, não existe uniformidade, existe unidade. Nós servimos ao mesmo Deus e nós estamos em busca do mesmo alvo. O nosso alvo é Cristo, é ganhar almas para Jesus Cristo. Comunhão, aquela igreja é uma igreja que tinha comunhão. Em terceiro, aquela igreja era uma igreja onde havia temor a Deus. O tema nosso desse mês é Hebreus 11:30. Pela fé, as muralhas caíram. E eu mostrei na sexta-feira que a primeira coisa que fez as muralhas caírem foi justamente o responder positivamente ao chamado de Deus em Josué capítulo 3:5. Santificai-vos hoje, porque amanhã
farei maravilhas no vosso meio. Quando a igreja responde positivamente ao chamado à santidade, Deus responde positivamente ao chamado aos milagres, aos sinais. É interessante que a Bíblia mostra que a igreja primitiva era uma igreja de sinais, era uma igreja de prodígios, era uma igreja de milagres. Quem estava aqui sexta-feira viu como Deus se moveu aqui no nosso meio, quantas pessoas foram curadas, libertas, restauradas. Por quê? Porque havia temor. Aonde há temor a Deus, há também a ação de Deus no nosso meio. O que é temer a Deus? Provérbios capítulo 8, versículo 13, a palavra de Deus diz que o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, Ele odeia. Isso é temer a Deus. Quando nós temos o temor a Deus, quando nós reconhecemos a excelência de Deus, o nosso coração se rende à vontade soberana dEle nas nossas vidas. É aí que está o X da questão. Aonde há temor, há sinais. Aonde há santidade, há manifestação de Deus. Em quarto, a palavra de Deus diz que eles perseveravam unânimes. Olha o que o versículo 46 diz: diariamente perseverava unânimes no templo, partiam pão de casa em casa. Diga comigo: templo de casa em casa. Repita comigo: templo de casa em casa. Quantos aqui fazem parte de uma rede? Levanta a mão. Que bênção. Quantos ainda não fazem? Levanta a mão aí. Olha só quanta gente. Vale a pena. A Bíblia diz que a igreja primitiva, ele tinha uma maneira de funcionar. Eles funcionavam vindo ao templo, tendo comunhão, celebrando. É gostoso a celebração aqui. Como é bom nós estarmos aqui nesse lugar, é ou não é verdade? É bom nós ouvirmos a palavra, é bom nós ouvirmos os louvores, é bom encontrarmos os irmãos. Mas a Bíblia diz que eles partiam pão de casa em casa também. É muito importante você ter comunhão com um grupo menor. Sabe por quê? Porque muitas vezes quando nós chegamos aqui no meio da multidão, nós entramos e saímos despercebidos. É ou não é verdade? Tem muita gente que pensa: não, é meu irmão que não me ama. Não, quem sabe você sentou do lado de alguém que também está cheio de problema e que está precisando. Na verdade é que você ajude a ele, só que você quer ajuda também. E aí ele não fala com você, você não fala com ele. Você sai emburrado, ele sai emburrado, dizendo: mas meu Deus, ele não me notou. Eu entro e saio, ninguém me nota. É por isso que a igreja primitiva, ela tinha uma comunhão com os grupos pequenos, de casa em casa, eles se reuniam. Sabe por quê? Porque Deus nos criou para termos comunhão com a multidão, mas Deus nos criou também para termos comunhão com pessoas. É interessante que Jesus era alguém que tinha comunhão com multidões, sim ou não? Jesus pregava para multidões, andava com multidões, sim ou não? Mas quando terminava o final do dia, para onde é que ele ia? Ele ia muitas vezes para o monte, para a sua casa, para um barco, e ele não ia com a multidão. Ele ia com quantos? Ele ia com 12. Ele ia com os seus discípulos. Ali, um orava pelo outro. O próprio Jesus pediu que os discípulos orassem com ele. Ali, ele revelava os segredos do seu coração. Ali, os
discípulos revelavam de segredo do seu coração, ali eles eram consolidados, discipulados e foram enviados para fazer o mesmo que Jesus fez com eles. Quem começou o modelo ideal de igreja foi o próprio Cristo Jesus, ministrando à multidão, mas também ministrando ao seu grupo menor. Quando nós dissemos que é importante você fazer parte de uma rede, de um grupo pequeno, nós estamos dizendo isso porque ninguém vive sozinho e ninguém anda sozinho. Eu gostaria, queridos, de poder estar com todos vocês, mas não posso. Sexta-feira nós tivemos, enquanto o culto se processava, vários outros eventos. E eu tinha que escolher para quando terminar o culto, para onde ir. Eu saí daqui, minha esposa disse: olha, tem a boda de 50 anos, tem o culto na casa de fulana, tem. Eu disse: eu tenho que escolher um lugar, eu não posso estar em vários lugares ao mesmo tempo. É por isso que hoje nós temos vários pastores. E nem os pastores, todos eles, conseguiriam dar conta de todo mundo. Se você vier aqui de domingo a domingo, você vai ver que nós temos cultos, programações de domingo a domingo. Cada público, um público diferente. É interessante que até hoje eu encontro pessoas no meio da rua que eu não conheço, e elas dizem: mas bispo, eu sou membro da sua igreja. Eu digo: como assim? O senhor me batizou. Ontem eu não batizei ninguém, os pastores batizaram. Porque eu já tenho a memória ruim. Tem gente que escreve para mim: bispo, o senhor esqueceu meu aniversário. Eu digo: gente, eu esqueço o meu, imagina o seu. Às vezes eu pergunto: Flavinha, qual é a data do aniversário de Paulo Neto? Ela diz: no dia que você nasceu. Eu nasci quando? Deixa eu ver. Mas quando a pessoa está num grupo pequeno, ela vai ter alguém para acompanhar. Se cumpre a palavra que diz: um ao outro ajudou, e ao seu próximo disse: esforça-te. É por isso que é importante você fazer parte de um grupo pequeno. Porque dentro do grupo pequeno você vai ser alimentado, nutrido, abençoado, gerido, discipulado, enviado. Quantas pessoas foram enviadas nesse ano de 2015? Tem alguém que foi enviado no ano de 2015? Levanta a mão aqui, deixa eu ver se tem algum. Tem ali, Cássio. 2014, 2015 ninguém ainda. Eu já estou profetizando. Está aqui um casal, Cássio e a sua esposa foram enviados agora. Ontem, Ana, vocês foram enviados? Sexta-feira. Cássio e Ana foram enviados sexta-feira. O que quer dizer isso? Que eles já estão começando o grupo pequeno dele, a rede deles. A rede nada mais é do que um acróstico. O que significa rede? Rede significa você está abençoando a pessoa com relacionamento, edificação, discipulado e envio. Dentro de um grupo pequeno você vai ter um relacionamento, você vai ser inserido no contexto da igreja, você vai ser discipulado, para depois você ser enviado. Então é muito importante você fazer parte de um grupo pequeno. Se você ainda não faz parte de um grupo pequeno, nos procure, porque nós vamos lhe direcionar. Uma igreja tão grande como essa, fica difícil você cuidar de todo mundo. Mas quando você tem pessoas disponíveis, dizendo: olha, eu me disponho para ser um instrumento de bênção, toda a igreja acaba sendo alcançada. Em quinto, a Bíblia diz que eles gozavam do testemunho, da simpatia de todo o povo. As pessoas olhavam e diziam: poxa, aquela igreja é uma igreja abençoadora, é uma igreja abençoada, é uma igreja atuante. Hoje nós temos o pastor 24 horas,
Quantas ligações nós recebemos durante 24 horas do dia, pessoas ligando, muitas delas com vontade de suicidar, e na hora recebem uma palavra, e Deus transforma. Sexta-feira eu recebi uma irmã que foi alcançada através do Pastor 24 Horas e do programa da rádio. Nós temos o programa na Rádio Evangélica FM, o programa na Rádio Dimensão, o programa na TV Band. E quantas pessoas têm sido tocadas. Nós temos o projeto Vida Nova, alcançando as crianças carentes. Cadê a irmã Claudinha? Está aí? Ela não veio hoje de manhã, mas temos o projeto Vida Nova. Inclusive dia 20 nós teremos o Natal do projeto. São mais de 60 crianças que são alcançadas, direto e indiretamente, com aula de balé, aula de futebol. Nós temos o projeto Guerreiros de Cristo, com jiu-jitsu. Quantas pessoas são tocadas, não só pessoas da nossa igreja, mas pessoas de fora da comunidade. Nós temos o projeto Emanuel, que foi iniciativa de uma rede, que tem sido instrumento de Deus, abençoador, e os moradores de rua têm sido alcançados e evangelizados. Nós temos o projeto nos presídios. Eu fiquei impressionado. Su trabalha juntamente com o irmão Luiz Fabiano, sua esposa. Eu estava aqui numa sexta-feira ministrando a palavra, e veio um jovem aqui à frente, e ele queria falar comigo. E ele me chamou e me deu um abraço e falou comigo. Ele tinha acabado de sair do cotel, ele foi alcançado por esse projeto dentro do cotel, e estava aqui na casa do Senhor, louvando ao Senhor. Nós temos as congregações, as igrejas. Agora há pouco o pastor Vladimir esteve, como é o nome do lugar? Mas qual quilombola tem o nome? Comunidade quilombola lá em Salgueiro. Queimadas. Um projeto, um missionário saiu da cidade, foi enviado para lá, começou um trabalho maravilhoso, Deus abençoando, cheio de promessas de construir a igreja lá, e eles receberam a doação do terreno, começaram a construção, mas no meio da construção, quem prometeu não cumpriu. E nós ouvimos falar desse missionário. Eu pedi que o missionário viesse aqui, porque eu queria conhecê-lo. Mandei o pastor Vladimir. Olha que a gente está com muitos gastos, a despesa é muito alta. Nós já temos as nossas congregações, as nossas igrejas, e realmente ele viu a necessidade, e nós decidimos concluir lá a construção daquele templo. Então Deus está usando a cada um de nós, e isso é testemunho de que o Evangelho é poder de Deus para transformar pessoas, vidas. Verdade. Nós temos um culto aqui na quinta-feira que muitos dos irmãos não querem vir e também não deixam que os filhos venham. Amém, concordo. Porque infelizmente muita gente que vem para esse culto estava envolvido com drogas, com a criminalidade, e está descendo para a igreja. Eu tenho duas opções: ou eu encerro o culto e deixo essas pessoas continuar nas drogas e na criminalidade lá fora, ou eu permito que eles entrem, os irmãos falem de mim, o povo lá fora fale de mim, mas pelo menos eu vou tentar mudar a realidade desse povo. Porque a igreja não foi chamada para ser um lugar que recebe pessoas totalmente transformadas. A igreja foi chamada para ser um lugar que recebe pessoas que serão transformadas. A igreja não veio para os sãos, a igreja veio para os doentes. Tem horas, irmãos, que eu não sei o que fazer, mas eu peço a Deus que me dê sabedoria. É por isso que eu peço, igreja, continue orando. E é interessante que quinta-feira nós estávamos lotados esse templo. E vários se converteram. 17 jovens se converteram para Jesus na quinta-feira.
Meu irmão, nós não somos perfeitos. Não somos uma igreja perfeita. Não somos uma igreja que atingiu todos os alvos e metas que estabeleceu. Não são. Eu queria subir aqui na frente e dizer que sou um pastor perfeito e que sou um líder perfeito. Não sou. Eu careço da graça, da misericórdia de Deus, da oração dos irmãos e do amor dos irmãos. Mas a gente está prosseguindo para o alvo da soberana vocação de Cristo Jesus. O amor que nós temos é por almas. Eu quero almas para Cristo. O último pilar da igreja primitiva era uma igreja que amava vidas. A Bíblia diz no versículo 47 que, além de louvar a Deus e contar com a simpatia, testemunho diante de todos, Deus acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Todo dia tinha salvação. Deus tem acrescentado a cada dia, todo dia está tendo salvação. A irmã Severina, a diaconisa Severina, dirige um culto na terça-feira à tarde. A gente tem culto todos os dias e muitas vezes 2 vezes ao dia. E todo dia a gente é alcançada, junto com o irmão Manuel, irmão Amaro. E terça-feira se converteu gente. Para você ver. O nosso alvo são vidas, vidas transformadas, vidas alcançadas por Jesus Cristo. É por isso que como igreja a gente precisa se mobilizar mais, amar mais, orar mais, buscar mais. Porque a visão da nossa igreja é uma igreja família, vivendo o amor de Cristo, alcançando o próximo e gerando discípulos nascidos de novo. Nós somos esse canal de Deus para a transformação. Então que o nosso coração esteja batendo, pulsando e desejando vidas. Que nessa manhã a diretoria que vai ser homologada possa ter esse desejo no coração e entender qual o propósito. Eu disse aqui que ser líder não é simplesmente ocupar um cargo. Um líder não precisa de um cargo. Você sabe o que é que o líder precisa? Amor no coração. Ele precisa do Espírito Santo. Com o Espírito Santo, com o amor de Deus, ele é um instrumento de Deus, mesmo não tendo cargo nenhum, ele se torna uma bênção de Deus na vida da sua geração. Então, com essas palavras, eu queria declarar aberta a nossa assembleia anual, cuja ordem é a homologação da diretoria para o ano de 2020.